Sejam bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do podcast 4x1. 4 mulheres e um propósito. Eu sou Merielle Basílio, especialista em produtos e negócios digitais. Eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque nós temos muitas entrevistas muito interessantes que vai ser muito importante para o seu negócio. E na minha mesa, nós estamos aqui com a nossa especialista Bianca Fola, Olá. especialista em atendimento premium, Isso. né? E Diferenciação. E com a nossa especialista Lília Chateau, especialista em gestão e liderança. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, meninas? Sim. Muito especial. E o que é legal do nosso podcast é a variedade de assunto que a gente traz para que você conheça e se inspire. E hoje a nossa convidada é a doutora Cíntia Katz, odontopediatra. Seja bem-vinda, Cíntia. A gente está muito feliz de ter você aqui. E a doutora Cíntia, ela é uma odontopediatra, especialista em atendimento de criança com necessidades especiais. Ela faz cirurgia a laser, gente. Em bebês. Em bebês. É especialidade. Olha que legal a gente vai fazer. Por isso que eu falo que o nosso universo é muito dinâmico, né? Então aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar. Então, Cíntia, mais uma vez, sejam bem-vindas. A gente quer conhecer um pouco da sua história, o porquê trabalhar com bebês, por que fazer cirurgia laser. Então, a gente quer conhecer todo esse universo que às vezes os pais não sabem, né? Das possibilidades. E que é legal é um atendimento tradicional, né, que é a odontologia, mas com viés tecnológico, né, porque é uma cirurgia laser, um equipamento que eu imagino que não deve ser nada comum nem tão barato. Exatamente. Então, seja bem-vinda, meninas. Muito obrigada, muito obrigada. E aí, Cíntia, como é que a gente quer? A gente conhecer um pouquinho quem é a Cíntia. Eu falei que você é doutora, odontopediatra, mas fala um pouquinho aí da sua história, por que você fez odontologia, como é que você atua hoje, fala um pouquinho para nós da sua história. Certo. Bom, gente, eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo, capital, mas minha família é de Piracicaba. E lá em Piracicaba tem um curso de odontologia da Unicamp, então sempre sonhei fazer odontologia na Unicamp, então sou formada na Unicamp. E atuei no interior de São Paulo, lá em Piracicaba, até 2 anos após a minha graduação. E aí surgiu a oportunidade para eu ir para Recife, porque meu marido é de lá, então nós casamos. E eu fiz a minha vida acadêmica toda em Recife. Lá em Recife, então, sempre atuando com criança, desde a graduação, né? Meu interesse em trabalhar com criança sempre foi da graduação, trabalhando com projetos de pesquisa e extensão. Eu tive a oportunidade, enquanto eu estava na Unicamp, de estagiar numa clínica só de bebês. Uhum. Então, eu aprendi com grandes mestres lá toda a questão do manejo de bebês. E lá em Recife, a primeira oportunidade que se abriu para mim, né, nessa nova vida, foi a carreira acadêmica. Então, eu entrei no mestrado na Universidade de Pernambuco e o meu mestrado virou um doutorado. Eu acabei não defendendo o mestrado, eu tive umas questões de mérito na minha pesquisa era inédita. Sim, na época eu recebi uma bolsa da CAPES para fazer o mestrado e tinha um upgrade que a gente podia fazer se a gente alcançasse uma determinada nota e se a pesquisa fosse inédita. Então, eu entrei no mestrado em 1 ano e acabei defendendo o doutorado 2 anos depois. Eu trabalhei com crianças também. E já era nessa área de Era na área cirurgia? infantil, de cirurgia não. O doutorado eu trabalhei com crianças de 4, 5 anos. E sempre trabalhei com criança, então defendi o doutorado, fiz especialização em pacientes com necessidades especiais, porque sempre os casos que chegavam para mim, né, eram sempre os mais complexos, geralmente aquelas crianças que já tinham passado por vários dentistas e não tinham conseguido atendimento, porque a principal barreira, né, no atendimento das crianças é o comportamento, é o medo do dentista. E depois de defender o doutorado, eu fui professora da Universidade de Pernambuco durante 6 anos. E depois eu migrei para a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde eu sou professora atualmente, e estou há 10 anos nessa área. E eu estava aqui conversando antes, né, com as meninas. Eu comecei a trabalhar com a cirurgia laser em freios orais de alguns anos para cá, porque desde 2014 foi sancionada uma lei no Brasil que obriga que todas as maternidades, públicas ou privadas, façam o teste da linguinha em todos os recém-nascidos. Então, esse teste da linguinha, ele tem como objetivo rastrear
aqueles bebês que nascem com anquiloglossia, né? O nome científico é anquiloglossia, mas é popularmente conhecido como língua presa. E esse tipo de alteração ela pode prejudicar bastante a amamentação. Então, o bebê pode perder a amamentação, aquela mãe pode perder a amamentação por conta dos problemas relacionados à anquiloglossia. Então, hoje, com esse teste da linguinha, a gente consegue rastrear os bebês que têm esse problema e eles são avaliados criteriosamente por uma equipe interdisciplinar, não só pelo odontopediatra, mas por fonoaudiólogos, o pediatra, todos os profissionais que lidam com a saúde infantil, e muitos são direcionados para fazer a cirurgia. Certo. Que foi assim que eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia. Então você tá falando que muitas, porque assim, como mães, né, a gente também vê muitas histórias, não quem é sua mãe, mas assim, a criança teve dificuldade de amamentar, ou às vezes não pega direito, então às vezes é uma má formação, uma necessidade ali, que até essa lei, esse que foi sancionado, é uma coisa que vai ajudar a minimizar isso, né, que acaba afetando o desenvolvimento das crianças também. Exatamente. Tem umas coisas que a gente às vezes nem associa, né? Não, ó, eu vou te falar, quando a gente pensa em odontologia, é quando tem dente, né? Não, porque ele falou assim, porque o bebê precisa... nem tem dente. O bebê acabou de nascer. Não é? É. Foi uma das coisas que eu dentista vai pensei. trabalhar com bebê se bebê não tem dente, mas tem a cavidade bucal, né? E aí não tem o dente, mas tem a língua. E sabe uma coisa assim que é super interessante, que pouca gente sabe, né? A língua no início da vida é um órgão vital. Ele é super importante. Então, o posicionamento da língua adequado, ele vai ajudar na amamentação, porque não é só a boca, né? Só os lábios que fazem a ordenha do leite materno. Então, a língua se posiciona de uma maneira em que ela ajuda a ordenhar o leite materno. Então, a criança que tem a língua presa, ela vai conseguir ordenhar menos. Então, ela vai ter problemas de baixo peso, né? Dificuldade de ganhar peso. Ela vai machucar o seio materno, aquela angústia, né? Fazendo compensações, aumentando a pressão. Então, quando uma mulher tem problemas na amamentação, a gente não pode dizer que é porque essa criança tem língua presa, porque tem vários fatores envolvidos. Mas um deles é a língua presa. Então, a maioria das mulheres hoje tem dificuldade para amamentar, porque a gente não aprende a amamentar, né? A gente aprende muito por espelhamento, né? Quando a gente é criança, a gente aprende a dar mamadeira. A gente vê o bebê aqui, mas como faz para encaixar e como ter certeza de que tá, né? Certo, né? Tá sugando, então, assim, é natural, a mamadeira é mais intuitivo, né? Você dá a mamadeira. E você amamentar é um ajuste que você faz ali, né? Um relacionamento que você desenvolve com o bebê para você conseguir amamentar. Então, tem muito estudo sobre isso, sabe? Tem muita orientação que é dada para as mães, como colocar o bebê no peito para não machucar, como ele fazer uma sucção efetiva. Então, parte dos problemas é orientação das mães. E uma parte é relacionada com o freio lingual do bebê. Que é interessante, como é que é a parte de educação, né? Porque você fala assim, a gente tá falando com a dentista e ela tá falando de amamentação. Ela não tá falando nada de dente, né? Porque como às vezes a pessoa sofre e como é muito séria essa questão da falta de conhecimento, né, gente, em qualquer área. Quando a gente não tem conhecimento, não tem acesso a uma boa informação, como que a nossa vida fica, de certa forma, prejudicada? Porque ela falou assim, olha, a língua é um órgão vital. Tipo assim, como assim? Para um bebê. E uma lei trouxe a possibilidade disso ser acessível para todos, né? Então, há 10 anos você se especializou nessa cirurgia laser. Sempre foi a laser ou é uma novidade? Não, recentemente, né? Tá sendo a laser. Então, de 10 anos para cá, eu tenho estudado, porque esse teste da linguinha, quando ele foi instituído realmente, teve muita polêmica dentro das áreas da saúde, né? Então, ficou aquela polêmica, meu Deus, agora vamos sair cortando a língua de todos os bebês, né? E não é bem assim, a gente tem que estudar bastante o diagnóstico, tem casos que são duvidosos e que a gente vai aguardar, tem casos que a gente tem que esperar essa mãe estabelecer a amamentação, ver se ela vai ter problema de amamentação, para depois a gente fazer a cirurgia.
E essa cirurgia, ela é muito antiga, assim, para vocês terem uma ideia, as parteiras lá no século XVI, era tradição as parteiras deixarem a unha do dedo mindinho mais comprida, para elas já fazerem o corte do freio da língua dos bebês, Chocada. Na hora que a criança na nascia, hora né? que a criança Se ela nascia, porque ela percebesse... percebia que a criança tinha a língua presa, não ia conseguir mamar, então com a unha elas Nossa, já perfeito. faziam o corte do freio. E aí essa preocupação, isso é uma coisa assim de muitos Desde que o anos, mundo é mundo, milenar. Isso, a preocupação com a amamentação, né? Então, da Porque criança naquela época não tinha conseguir. mamadeira, né? não, e Porque, não, interessante, porque hoje, assim, qual a dificuldade que qualquer mãe tem? A primeira coisa que ela faz é a mamadeira. E muitos hospitais, até tipo assim, você tem que dar leite, tem que mandar embora. Então, Isso, não pegou leite, não, toma aqui a solução, né? a A fórmula. fórmula e Uhum. manda embora. E aí essa cirurgia ela foi evoluindo, então se foi ficando centrada para os profissionais de saúde. E hoje eu defendo muito que essa cirurgia seja realizada pelo odontopediatra, né? Que é o profissional que conhece ali o manejo do bebê, que vai estudar toda a anatomia do assoalho bucal da criança, que é uma boquinha pequenininha, delicada, que existem riscos de operar. E a gente estava falando, né, o quão antiga essa cirurgia. O pique na língua, nas maternidades, ele é tradicional. Eu mesmo tenho uma história, eu fui uma criança que foi feito o pique na maternidade ainda logo depois do parto, né, ainda na maternidade, pelo médico pediatra. E eu não tive problemas, mas hoje, a gente estudando mais essa área, a gente vê que só esse pique não resolve. Você tem que entender da anatomia desse freio, você tem que fazer uma liberação suficiente desse freio. Então, você tem a técnica convencional, que é a técnica que é feita com tesoura ou com bisturi, e você tem a técnica a laser. Então, a vantagem de você trabalhar com o laser é que você opera sem sangramento, enxergando ali todas as camadas que o freio tem. Então, você libera o paciente ali com a segurança que você fez uma liberação eficaz, e é um tratamento minimamente invasivo. Então, as crianças sentem menos desconforto, a cicatrização é mais rápida, você precisa prescrever pouco ou quase nenhum analgésico só nas primeiras 24 horas. Elas voltam a se alimentar normalmente mais rápido, com 2 dias, 3 dias. Na cirurgia convencional, a gente, assim que faz o corte, você tem um limite de quantos cortes você vai fazer, né? Porque senão você vai ter cada vez mais sangramento. O cirurgião que faz, ele vai ficar preocupado com esse sangramento, com as maneiras de estancar esse sangramento. No bebê, a gente não faz sutura, mas a gente tem que aguardar o tempo, né, para parar o sangramento. Tem o risco do bebê sangrar depois em casa. Se for um bebê maiorzinho que já coloca a mãozinha na boca, pode ter um sangramento depois em casa. Eu ia perguntar isso. A gente está falando de bebê, mas você pode fazer isso de qual idade até qual idade? Porque eles, né? A técnica laser, hoje a gente faz em bebês, crianças e adultos. Então, eu faço desde bebês com dias, né, menos de um mês, e a gente usa a mesma técnica para fazer em crianças e em adultos. Então, mesmo em adultos, você pode utilizar o laser, fazer a remoção desse freio lingual, e você não precisa de sutura. Tá. Então, é uma técnica que traz grandes vantagens, né, para os pacientes. E você é precursora nesse lugar, nessa técnica? Eu não sou precursora do laser, né? Tá. O laser já é muito utilizado em odontologia para todos os tipos de tecido, de cirurgias que envolvem tecidos moles. Mas eu estou sendo precursora em fazer essa cirurgia com sedação em bebês. A sedação inalatória com óxido nitroso. Porque quando se fala em cirurgia, uma das grandes questões é a anestesia, né? É uma injeção. Então, às vezes, porque o bebezinho talvez ainda não tenha essa consciência, né? Mas às vezes o pai e tal, que é sempre uma preocupação com relação à anestesia. Aí você está falando que você traz uma novidade que você aliou o laser, que é a sedação com óxido, né? Exatamente, exatamente. Eu ficava muito preocupada
com a maneira com que essas cirurgias eram feitas. Então, a cirurgia, sendo pela técnica convencional ou a laser, você precisa fazer anestesia com agulha, anestesia local, que a gente chama, porque a criança sente dor, e a criança vai chorar, ela vai sentir um desconforto, ela vai ficar assustada. Então, dependendo da idade da criança, ela pode ficar traumatizada, né? Ela pode desenvolver uma aversão oral, por exemplo, né? Uma aversão a profissionais de saúde. Então, pode ser um procedimento traumático. Então, eu aliei a sedação com óxido nitroso para fazer esse tipo de cirurgia. E aí, como a sedação, você traz uma analgesia relativa para o paciente, um relaxamento, na maioria dos bebês eu consigo fazer essa cirurgia com anestesia, com a cirurgia laser, com esses bebês sem chorar, assim, tranquilos. Eles ficam muito melhor para quem faz a cirurgia, porque eles ficam paradinhos, eles ficam imóveis ali, reduz a movimentação, então você tem calma para trabalhar, você não fica influenciada pelo estresse da criança e da mãe. E tem também, então eu desenvolvi isso, eu comecei a aplicar essa técnica também pensando no estresse, na preocupação da mãe, que muitas vezes está ali no puerpério, né, sob aquelas ações hormonais. Tudo acontecendo. Aí você vê o seu bebezinho desesperado, chorando que nem um... É o tesouro da sua família, que está ali nas mãos de um profissional, que na visão dela, né, vai cortar a língua do filho dela. Então, tem toda uma estratégia de abordagem, né? Tudo isso, aliando a sedação a esse procedimento, a gente consegue tornar essa cirurgia mais tranquila, para ser feita a nível de consultório, né? Não precisa ser em bloco cirúrgico, por exemplo. A recuperação é rápida e imediata. O óxido nitroso é um tipo de sedação que é segura para ser utilizada em bebês. É amplamente já utilizado em bebês, é utilizado para fazer intubação em bebês internados na UTI, E esse óxido é aquele que tem cheirinho de... Tem os cheirinhos. A gente usa, né? Tem todo o arsenal de técnicas da odontopediatria. Então, a gente coloca lá, a criança pode escolher um cheirinho que a gente vai colocar na máscara. Então, tem de uva, de morango. Qual você escolheria, Lilian? De uva. Uva? Olha, tem um que chama o pum do elefante, que é um sucesso. Do cavalo, não tem do cavalo. Quem tá aqui há um tempo com a gente sabe a história do cheiro do cavalo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Toda essa metodologia que você foi desenvolvendo ao longo da tua trajetória profissional, né, da área acadêmica, de se formar na área da odontopediatria e aí ir para um nicho tão específico, né, que é a cirurgia, e depois com essa metodologia, além do laser, com a metodologia da sedação. Hoje você transformou esse seu conhecimento numa mentoria, né? Conta pra gente, porque olhando a tua trajetória, né, saindo da odontopediatria e nichando para algo muito específico e trazendo tanto o laser quanto o formato da sedação. E você contava aqui nos bastidores, né, que eu fui te perguntando, mas quais foram os conhecimentos que você reuniu? Você falou muito do estudar a mãe, né? Como que a mãe... A gente sabe, né? Eu sou mãe, gente. A hora que faz qualquer coisa com o nosso filho, nosso bebê, né? A gente vive um momento diferente. Então, você acabou reunindo outros conhecimentos, né? Sobre maternidade, sobre esse período muito específico, mãe-bebê, do relacionamento mãe-bebê, e transformou numa mentoria. É isso? Conta pra gente. É exatamente isso. Então, para você começar a atuar nessa área, você tem que reunir uma série de conhecimentos. Então, como a gente falou, precisa entender da amamentação, porque o que vai adiantar você usar a mais alta tecnologia se depois a mãe não souber posicionar esse bebê para mamar em casa, né? Então vai ser um dinheiro ali desnecessário, gasto desnecessariamente. Então você precisa entender de amamentação, você precisa entender muito do diagnóstico desses freios orais, quando fazer a cirurgia ou não, quando tem fatores
confundidores envolvidos, né, que não só a língua presa. Você precisa entender das técnicas cirúrgicas, você precisa entender de técnicas de comunicação, de como você vai se comunicar de uma maneira empática com essas mães que estão vivendo o puerpério. Precisa entender de técnicas de como acalmar o bebê, de como lidar com os bebês nas diferentes fases. Então, o bebê de 0 a 3 meses, ele reage de um jeito. O bebê maior de 3 meses é um bebê mais espertinho, ele vai reagir de outra forma. A criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela já tem outras especificidades. Então, que você tem estratégias de manejo para conduzir essa cirurgia da maneira correta. Precisa entender do processo de cicatrização, precisa entender o que pode atrapalhar a uma cirurgia. Então, o que pouca gente sabe, né, que a gente não pode fazer essas cirurgias, não é que não pode, não é indicado a gente fazer essas cirurgias numa criança que esteja usando bicos, por exemplo. Então, de que vai adiantar você fazer um corte ali embaixo da língua, liberar o freio lingual, se vai ter a chupeta sobre essa língua, pressionando ela para baixo, e o que pode provocar uma readerência daquele freio. Então, é uma reunião de conhecimentos muito complexo, específicos, né? Você saiu de uma trajetória de formação acadêmica na área da saúde, e aí, durante a tua jornada, você foi desbravando mercados, adquirindo experiências e transformando isso numa mentoria para quem quer entrar nessa área, né? Para quem quer trabalhar. Quando você estava na faculdade, você já via essa área? Você vislumbrava isso ou não? Não, isso foi uma coisa muito recente. Algo recente. Algo muito recente. Na faculdade, a gente não aprende, né? A gente pode até presenciar alguns atendimentos ou fazer esse tipo de atendimento de cirurgia no bebê pela técnica convencional, né? Mas todo esse conhecimento reunido você não tem na faculdade, muitas vezes você não tem nem cursos de pós-graduação. Não existe hoje no Brasil um curso de pós-graduação específico que vai trabalhar esse tipo de cirurgia e a técnica de sedação. Não tem nenhum direcionamento. Não. Sua mentoria está aí, inovadora no mercado, para trazer esse conhecimento para quem quer entrar nessa área. Porque tem mercado, né? Existe. Olha os números. Presta atenção. Conta os números. Eu estava perguntando qual é o mercado que tem. Vamos lá. Muitos bebês têm essa questão da língua presa e ela me mostrou os números. E às vezes a pessoa acha que é uma questão de vaidade, porque no início da vida, tudo bem, vai afetar a amamentação, mas ele afeta a comunicação, afeta o aprendizado, né? Linguagem, então, assim, a autoestima da criança, né? A gente estava falando, né, que a língua é um órgão vital porque envolve o quê? A amamentação, envolve a fala, envolve a alimentação da criança em várias falhas da vida, envolve até a respiração. Então, uma postura adequada de língua, ela vai moldar todo o desenvolvimento crâniofacial da criança. Então, impacta no desenvolvimento global. Você faz, existe a possibilidade da gente ter alguma coisa que, como adulto, a gente não percebeu? Ou você, vou fazer uma pergunta de leiga, você ouvindo eu falar, você consegue perceber se a Bianca... Tá tudo bem. Tá tudo bem, Bianca. Eu já ia ter esse óxido de sabor bacana. Pra gente já resolver o meu freio. Você não tem freio, né? Você é desempregada. As pessoas que têm a língua presa, que têm anquiloglosia, elas vão ter dificuldade de fazer o flap lingual, que a gente sabe, que é quando a gente pronuncia palavras com R, principalmente, né? Dá uma explicação mais simples. Então, para a gente falar o 3... Um teste simples é a pessoa em casa falar 3. Isso, ou para a gente falar o esse é o mais comum. Aí, quando a gente faz o urá, o que acontece? A ponta da nossa língua toca bem rápido o céu da boca e produz esse som. Quando a pessoa tem a língua presa, ela vai as pessoas lá em casa fazendo mandando os filhos fazer. A Karina tá fazendo ali também. E aí, quando a pessoa tem a língua presa, ela vai fazer adaptações. Então, a ponta da língua vai estar
mais presa, ela vai fazer adaptações para falar esse R com a parte posterior da língua. Então, por exemplo, ela vai falar teguês, 1, 2, teguês. Ou então a criança, quando a gente detecta, né, nas crianças pequenas, ela não vai conseguir falar aranha, por exemplo. Então você fala, ela vai falar anhanha. Ou ela vai falar com L. Ai, que linda, é tão fofinha, anhanha. Fofinha, pequenininha, a hora que chega na alfabetização. Mas sabe uma coisa que eu associei? Que você falou que você, na maternidade, eles cortaram. Como que o mundo é muito louco, né? Ela, de certa forma, ela era Foi uma paciente. E a jornada de vida dela levou ela para que ela fosse estudar. Isso, creio que até de forma inconsciente, né? E se tornar especialista em resolver esta questão. Agora eu quero perguntar para a mulher que sempre foi do tradicional, da universidade, professora lá com papel, caneta. Como está sendo para você esse lugar de estar falando com pessoas através do digital? Eu sei porque, para mim, todas nós aqui temos as dificuldades de fazer essa transição. Todas somos mulheres que começaram da forma tradicional, que a gente fala. Ensino tradicional. E aí a gente está indo para esse movimento do online. Se alguém em casa estiver passando, é fácil, é difícil, é disruptivo? Como que está sendo para você? É disruptivo, sem dúvida. Não é fácil, né? Exige muito trabalho da nossa parte, mas é maravilhoso, é engrandecedor, porque quando a gente está na universidade, né? Sem falar de educação à distância, né? Até porque educação à distância em odontologia é meio complicado, porque a gente tem a questão da prática. Sim. Mas você tá no digital falando para várias pessoas, isso tem um valor imenso, porque na universidade você está ali cercada, você está com aquelas informações direcionadas para aquele público, e quando você traz isso para o digital, você consegue transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, isso é o que é engrandecedor do digital. Então, um exemplo da cirurgia laser, por exemplo, da sedação, na odontologia, você tem cursos de habilitação. Então, para você poder trabalhar com laser, você precisa ter um curso de habilitação em laser. Para você poder fazer sedação em nitroso, você também tem que ter um curso de habilitação. Mas só esses cursos não vão te ensinar a se especializar, ter uma expertise na área para operar um bebê. Exige muito mais técnica, cuidado, abordagem. Então, ter a oportunidade de fazer a mentoria é poder passar para as pessoas. Onde você chega com esse conjunto de conhecimento que você trouxe, né, para ajudar os outros profissionais. E aproveitando, você estava falando de números, porque às vezes o profissional não sabe a oportunidade que ele tem, né? Qual é baita oportunidade, a população que tem, né, o nicho de mercado para isso. Então, se a gente for para os estudos, assim, qual seria a prevalência de anquiloglossia na população, de anquiloglossia língua presa, né? Então, lógico, com todas as limitações, ainda tem vários problemas com esses estudos, dificuldades metodológicas, mas a gente tem uma média aí mundial que existem prevalências de anquiloglossia de 3 a 10% da população. Então, 3 a 10% dos bebês vão ter anquiloglossia, né? Vão nascer com anquiloglossia. Se a gente considerar aí, para fazer um cálculo aproximado, 5%, né? Entre 3 e 10%, e se a gente colocar nessa conta que a gente tem quase 3 milhões de crianças que nascem todo ano no Brasil, a gente vai ter uma população de 145 mil crianças que podem nascer com anquiloglossia no Brasil. Nossa! E nós temos profissionais para atender? E nós temos, segundo dados, né, que a gente tem de odontopediatras registrados no Conselho Regional de Odontologia no Brasil, mais ou menos 7 mil odontopediatras. Viu a quantidade de crianças que cada um teria que atender para poder atender 150 mil pessoas? E nem todos os odontopediatras... 20 aqui, pela minha conta, é muito. Porque eles não são especialistas ainda no que você. Isso. Não. Você sabe quantos especialistas... Só você faz isso no Brasil? Não me fala isso. Não, tem... Só eu faço no Brasil, eu falo, vamos lá, vamos ser sócia. Você tem ideia desse número? Tem muitas odontopediatras que já estão especializadas. Que fazem a cirurgia laser, que já trabalham com a cirurgia laser. Tem muita gente boa fazendo a cirurgia Mas elas laser. não fazem com sedação. Com sedação...
A sedação, então, mas ó, ela tá, além de ter poucos odontos, né, não tem muitos, né, nasce muita criança, não tem muitos odontos pediatras, tem fazendo em cirurgia, com laser, a sua inovação é a forma de sedação, e tem alguém ensinando isso? Além de você? Porque é isso, para onde vai depois, né? O que acontece com as gerações futuras? Então, todo esse conhecimento que você reuniu, alguém tem que passar essa experiência para a gente sempre evoluir na ciência, né? Então, olha o nicho de mercado que tem. Com certeza. Uma coisa que eu queria frisar, assim, existem muitos dentistas, cirurgiões pediátricos trabalhando nessa área, fazendo a cirurgia convencional. Que é com corte, né? É com os que sangra. Exatamente. Mas o grande X da questão nessa abordagem convencional é que quando você faz ali o corte, imediatamente você tem um sangramento e muitas vezes você não consegue visualizar direito o quanto você removeu e o quanto ainda precisa remover. Então, hoje, a gente tem uma demanda imensa de crianças que fizeram a cirurgia convencional. E não cortou o suficiente. E não houve liberação suficiente, ou ainda precisa intervir novamente. E essa reintervenção é indicada a fazer a laser, porque você não pode intervir 2, 3, 4 vezes no mesmo local e não vai ter uma liberação suficiente. Então, a grande questão é essa, o laser, ele veio para ficar. É uma evolução técnica importante. Técnica importante, que traz melhores resultados no médio e longo prazo, no curto prazo e no médio e longo. E não só para a recuperação do paciente, mas até para o profissional, porque imagina você trabalhar com a boca da criança cheia de sangue, gente. Sim. E o estresse da situação, se você tem empatia ali com seus pacientes, vê o bebê ali no desconforto, a gente consegue avaliar, né? Mesmo eles não conseguindo verbalizar, a gente consegue avaliar por expressões faciais, por movimento do corpo, das pernas, se o bebê está sentindo desconforto e qual é o nível de desconforto que ele tem. Então, eu tenho trabalhos em que eu comparo, eu tenho a cirurgia feita só a cirurgia laser, sem sedação, e a cirurgia com laser e sedação. E com laser e sedação, a gente consegue reduzir muito o desconforto nessa cirurgia. Você fez um estudo comparativo, então... Ela consegue saber se a criança está assistindo pela expressão Cara, é muito legal isso, né? Você vê que a preocupação dela, não só no procedimento em si, né? Na técnica ali, mas no Essa é a sistêmico do profissional da profissional que ela é e do produto que ela vende, porque talvez o profissional convencional, mas esse jeito eu já estou fazendo, já tá aqui, já está funcionando, mas esse olhar dela de preocupar com o bebê de uma forma mais profunda e com o ecossistema. Com o ecossistema, não é a técnica em si, mas é uma visão sistêmica da criança, do indivíduo, da mãe, do todo. É diferente. Do manejo comportamental, então atender um bebê é diferente de uma criança de 4, 5 anos, e que técnicas que eu preciso adaptar para que ele não tenha um problema com a cirurgia. Isso são todos conhecimentos adquiridos, né? Muito humanizado, né? Muito. E o que eu ensino na mentoria é como aquele odontopediatra pode entregar essa abordagem integral para os pacientes. Então, não é simplesmente um procedimento cirúrgico, uma sessão em que você recebe um bebê e você consegue uma abertura de boca e faz uma incisão no freio lingual. É tudo que envolve. Então, é orientação de amamentação, é acolhimento, é encaminhamento para outros profissionais, para avaliação de outros profissionais, é trabalhar junto com o suporte e o feedback de outros profissionais, é o acompanhamento no pós-cirúrgico, né? Porque a gente não pode simplesmente, numa criança de 1 mês, por exemplo, dias, você faz essa cirurgia e a mãe tem dúvidas em casa, com quem que ela vai falar sobre o pós-cirúrgico? Por fazer um acompanhamento, quando eu trabalho com os bebês que estão em fase de amamentação, eu acompanho essa mãe no processo do pós-cirúrgico por 6 meses. Então, é uma entrega que envolve muito mais do que apenas um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico é uma etapa. É uma etapa, maravilhoso. E na tua mentoria você explica todas as etapas aí para ter uma entrega e para que a criança seja bem sucedida, né,
na cirurgia dela e ela não tenha complicações. Maravilhoso, adorei. Nossa, muito legal ouvir. Bem específico. A gente conhece a Cíntia há alguns meses, né? E a gente se conheceu quando ela veio com essa vontade de transformar o conhecimento dela numa metodologia. E cada vez que a gente vai conhecendo essas mulheres com profissões tão que a gente tão específicas e o conhecimento é empírico, é de fazer, e aí você vem, transforma isso em alguma coisa palpável e entrega para o outro profissional tudo aquilo que você sedimentou por anos, né? Isso é muito legal, parabéns, viu? Obrigada. E esse olhar do todo também é muito da família, do todo que envolve aquele momento pequeno. Quanto tempo leva essa cirurgia? 10 minutos. Olha, Com o laser, mas é um 10 impacto numa minutos. vida, né? Só com o laser, 10 minutos. Com o laser e sedação, 20 minutos. porque aí você tem esse tempinho para fazer a Para sedar o sedação. paciente, para colocar a sedação, aguardar ele ficar sedado, né? Ele apresentar os sinais de relaxamento. Tem o tempinho da anestesia, né? Fazer o efeito, a gente faz a anestesia infiltrativa. Tem toda essa questão da abordagem. Então, assim, eu tenho cronometrado meus atendimentos. E é assim, quando é só a cirurgia laser, 10 minutos. E a cirurgia com sedação, em 20 minutos, a gente conclui. O que eu acho legal também aqui na conversa com a Cíntia é que, quando ela apresenta números, a gente vê o potencial que tem para os profissionais, né? Então, às vezes, se já é o dentista, falou que tem que ter a certificação, né? Que já tem uma certificação, como você pode aliar e incrementar isso no seu consultório, né? Exatamente. Trazer mais esse serviço, um serviço mais assistido para o seu portfólio. Então, como mostrar para as pessoas, né? Essa oportunidade de negócio. É super nichado, como a Lilian disse, mas aqui, quantas milhares de pessoas tem aqui, né? E às vezes a pessoa não quer nem ficar no Brasil, às vezes também quer ir cortar as linguinhas fora do Brasil e tá tudo bem. E no estudo, eu acho o mais maravilhoso é você transformar tudo que você tem de experiência numa metodologia para ensinar outras pessoas, né? Porque não é um conhecimento que você adquiriu em 1 ano, 2 anos, é uma jornada. Exatamente. Muitas mães passaram com você, muitos bebês passaram com vocês, então você já deve ter visto N situações. Umas repetitivas, outras nem tanto, algumas que deram certo, outras que não. E como você vai conseguir agora acelerar o crescimento profissional, a carreira de muitos outros odontopediatras, né, que se interessam por essa área e que não precisam bater a cabeça que você bateu, porque a gente bate cabeça, né? Começa, né? E como você consegue direcionar de uma forma mais assertiva. E é muito legal quando você vê um profissional que chega numa certa etapa da sua jornada e fala, bom, agora eu preciso entregar tudo que eu aprendi para não ficar só comigo, né? O que eu posso compartilhar? Porque a formação acadêmica é muito diferente, né? Eu também vim da área acadêmica, fiz mestrado, então assim, o que a gente forma o profissional na área acadêmica é muito diferente de quando a gente forma alguém dentro de uma mentoria, quando a gente acelera a jornada, o crescimento profissional, né? Então, muito bacana. Eu desejo muito mudar essa realidade, sabe, dentro da odontologia. Então, eu acho que o laser veio para ficar. O laser na odontologia, eu costumo dizer que é igual ao laser na oftalmologia, por exemplo. Se você vai fazer uma cirurgia refrativa, né, de correção de miopia, você cogita hoje em fazer, se você vai fazer a bisturi ou se você vai fazer com laser. Então, o laser, ele veio para ficar. Se a gente pode fazer cirurgias sem sangramento hoje, por que não? Por que não? Né? Então, a gente pode tornar a experiência cirúrgica do paciente mais positiva. A gente pode amenizar a dor e o sofrimento das mães, dos pacientes. Então, tem como, isso é um avanço, né? A gente precisa avançar nisso e parar de atender essas crianças dessa maneira mais coercitiva, vamos dizer assim, né? De forçar uma abertura de boca, de ignorar o choro, de aceitar o choro como fazendo parte do normal. Claro que é a comunicação da criança, mas a gente tem como perceber se aquela criança está em sofrimento ou não. Então, é importante levar isso para os profissionais para que a gente mude esse conceito e eleve o nível da odontopediatria no Brasil. Maravilhoso. Então, você tem uma bela missão, uma bela jornada aí para contribuir com a odontopediatria no Brasil, com a evolução que você está propondo aí na sua mentoria, na sua jornada. Parabéns pelo seu... Muito obrigada. Pela sua coragem, né? Muito que legal. é bastante
tem que ter muita coragem para inovar, para falar, olha, eu tenho um conhecimento diferente, eu tenho um conhecimento que pode transformar a vida de mães, de crianças e de profissionais, né? Então, parabéns pela sua jornada. Muito legal. Obrigada. Mas aí, a gente está chegando no final da entrevista. Se profissionais de odontologia quiserem conhecer o seu trabalho mais de perto, assim, a mentoria, ou às vezes tem um evento, levar você para poder disseminar essa técnica sua, onde é que eles se encontram? Pode conversar comigo direto pelo Instagram, né? Pelo meu direct, lá no meu perfil do Instagram, que é doutora Cíntia Katz, tem o meu link da bio, que tem meus contatos. Então, eu tô bastante atuante lá no Instagram. Então, é só entrar em contato comigo e eu posso conversar um pouquinho mais, a gente pode explicar como funciona a mentoria, as opções de mentoria, de palestras, de cursos e tudo mais. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. E a gente chega então ao final de mais um episódio. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora Cíntia. E eu faço um convite para você, na verdade, 2 convites. Se você é dentista, odontopediatra, ou conhece algum, compartilhe esse episódio para que ele veja a oportunidade que é de atuar com a cirurgia, né, odontopediatra, a laser com sedação, para poder buscar orientação da doutora Cíntia. E outra coisa, se você é mãe, né, e tem uma criança, faz o testezinho do rarará. Porque, para você identificar, às vezes há uma necessidade, né? Às vezes as crianças um pouquinho maiores, porque apesar de você ser especialista em bebê, isso é algo que pode ser corrigido ainda mais velho, né? Sim, então, assim, ó, curtam o nosso episódio, compartilhe, deixe seus comentários, vocês são sempre muito bem-vindos e vocês também podem sugerir quais são os temas, né? Quais são os profissionais que você gostaria de ter na nossa mesa. E quem sabe você não é um profissional que pode estar aqui conosco, compartilhando a sua história. Muito obrigada a todas e nos vemos no próximo episódio.